Acharam? A gente vai ler só o verso 1, tá? Que é o versículo base de toda a série do estudo. É a chave aí que a gente vai estar usando para olhar para a carta de Hebreus. É a lente. Então vamos lá, vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela Tua presença no nosso meio, Senhor, que ela se manifeste, Senhor, venha nos revelar mais de Ti, da Tua glória, que venhamos como cantamos, ó Pai, ter comunhão contigo, que é a coisa mais importante, algo de mais precioso que nós temos como igreja, como irmãos, como corpo do Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, nesta noite, falando conosco, nos mostrando esse assunto tão importante, né, sobre a carreira cristã, sobre a glória da carreira cristã. Que o Senhor continue a nos revelar, Pai, os Teus caminhos, fazer caminhos retos, ó Pai, para os nossos pés, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. Nós oramos pedindo a Tua bênção e o Teu controle, o Teu guiado, o Teu Espírito, Pai. Que não seja um estudo, Pai, uma interpretação humana, mas seja uma ministração do Senhor, que seja uma revelação da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, do Teu Espírito para conosco. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para discernirmos coisas espirituais com coisas espirituais. Para o louvor do Teu nome nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão aqui conosco, abençoa aqueles que estarão ouvindo na internet o estudo. O Senhor os abençoe para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 12, verso 1, Hebreus, ele tem uma expressão aqui que na verdade é a tônica, é o assunto, vamos dizer assim, mais sacado dentro da carta de Hebreus. Você pode perceber que o capítulo 12 ele começa com um portanto, porque ele já está meio que iniciando uma conclusão de toda a carta. Ele já está concluindo, resumindo o que ele está tratando em todo o livro. E ele fala aí, no finalzinho do versículo, uma expressão que a gente vai usar por toda a série de estudos. Ele fala assim: corramos com perseverança, o quê? A carreira que nos está proposta. Note bem, Hebreus nos fala sobre uma carreira. Né? Uma carreira. O que é uma carreira? Um percurso, um caminho, uma corrida. Por que é uma corrida, irmãos? Porque ele fala assim, corramos. Note aí, com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira, corramos a corrida proposta. A ideia aqui é de movimento, de continuidade, de algo que vai necessitar de perseverança, esforço, trabalho, né? Movimento. Na vida há muitos caminhos e muitos percursos que por escolha nós trilhamos. Há muitos. A partir de hoje, desse estudo, veremos a carreira que nos está proposta. É nos proposto uma carreira, uma corrida. Deus nos propõe, né? Esta carreira. Um assunto tão importante, um assunto tão necessário para nós como igreja, como filhos do Senhor, entender bem a carreira que nos está proposta. Como eu disse, há muitos caminhos, há muitas carreiras que nós, por escolha, nós trilhamos, mas há uma carreira que nos está proposta. Deus nos propõe uma carreira. Hoje, para começar, vamos resumidamente introduzir esse assunto, né? E para começar, eu pergunto para vocês, o que é a carreira que nos está proposta? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje, à luz da palavra. O que é esta carreira que nos está proposta?
Para corrermos a carreira que nos está proposta, precisamos saber e conhecer o que é a carreira que nos está proposta. Como nós vamos corrê-la se nem mesmo sabemos o que é a carreira que nos está proposta? Alguém teria alguma ideia? Eu quero ver um pouquinho antes de a gente começar. Alguém tem alguma ideia do que seria a carreira que nos está proposta? Carreira cristã. A vida cristã. O que mais? A busca do alvo que é a estatura do varão perfeito. O que mais? Bom, vocês não estão errados. É exatamente isso. Só que vocês vão notar que maneira gloriosa o autor de Hebreus, o Espírito Santo, coloca essa carreira que está proposta. Que maneira ampla, que maneira triunfante, extraordinária nos é proposta essa carreira. É o que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. O que é a carreira que nos está proposta? Se preparem, irmãos, que hoje a gente vai rodar essa Bíblia aí que vocês não têm ideia, tá? Hoje a gente vai fazer um estudo. Eu vou pedir para Deus paciência, para não correr, para não ficar corrido, para não ficar aquela coisa atropelada. Então também tenham paciência, que talvez demore um pouquinho mais hoje do que a gente está acostumado. Mas acho que é importante. É um assunto muito extraordinário que a gente precisa ter cuidado e calma para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Amém? Vamos lá. O que é a carreira que nos está proposta? Em primeiro lugar, eu diria que corremos a carreira que nos está proposta para nos achegar, para nos aproximar, para conhecer mais e mais a Deus. Por toda a carta de Hebreus há uma tônica, há algo que se destaca. Essa tônica é se achegar, se aproximar e conhecer a Deus. Por exemplo, vejam só, me acompanham, Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Repara aí, acheguemo-nos. Agora Hebreus capítulo 8, verso 11. Hebreus 8, verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Qual que é a tônica aqui? É o conhecerão. Todos me conhecerão. Agora Hebreus capítulo 10, verso 22. Hebreus 10, verso 22. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Qual que é aqui a ênfase? Aproximemos. Aproximemos. Agora Hebreus capítulo 11, verso 6. 11, verso 6. Diz assim, olha só que interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, olha só, irmãos. Nessa carreira, somos convidados, nos é proposto o quê? A cada dia, mais e mais o quê? Nos aproximar, nos achegar, do quê? Do conhecimento do Senhor, de conhecer ao Senhor. Esta carreira é para se aproximar. Essa carreira é para se achegar. Esta carreira é para
conhecer a Deus. O que é a carreira cristã, a carreira que nos está proposta em primeiro lugar? É isso. É esse processo contínuo de movimento que nós corremos, que nós entramos, que nós optamos para nos aproximarmos, para nos achegarmos, para conhecermos a Deus dia após dia, continuamente. Agora, como que isso é possível? Como isso é possível? A gente fala aqui sobre se aproximar, mas é importante a gente analisar como é isso possível. Vai lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Hebreus capítulo 1. Tudo isso, irmãos, é só a introdução. Hoje a gente só vai introduzir a carta, para depois poder entrar nos assuntos, que são tratados na carta. Sem essa introdução, sem esse panorama, a gente não consegue sequer entrar e desenvolver os assuntos que Deus tem para falar conosco, para a sua igreja. A gente precisa entender esse panorama, a gente precisa abrir isso diante dos nossos olhos, o que é a carreira cristã, para poder falar e tratar sobre a carreira cristã. Então, como é possível nos achegarmos, nos aproximarmos, conhecermos ao Senhor? Capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual é o destaque aqui nesse texto? O que se destaca aqui nesse texto? Repara só. Resposta. O destaque desse texto é o Filho. Note como o Espírito Santo inspirou aqui o autor de Hebreus a iniciar, a introduzir a carta de Hebreus. Ele começa dessa maneira. Ele introduz a carta dessa maneira. O texto diz assim: havendo Deus outrora nos falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Qual é a importância dessa introdução gloriosa do Filho? Repare que o Filho aqui é introduzido de maneira gloriosa. Qual é a relação com a carreira proposta? A carreira que nos está proposta. Por que esta introdução do Filho glorioso é importante para nós em relação a esta carreira que nos está proposta? A importância, irmãos, ela é total, ela é plena. Essa carreira cristã, essa carreira proposta, só é possível, somente ela é exercitada, somente ela pode ser feita, trilhada. Por quê? Porque ela se relaciona plenamente com o Filho. A carreira que nos está proposta está plenamente ligada, plenamente relacionada, plenamente conectada ao Filho. Sem o Filho, não há carreira que nos está proposta. A palavra do Senhor diz que hoje Deus nos fala por meio do Filho. Deus nos fala por meio do Filho. Deus se revela por meio do Filho. Deus tem operado por meio do Filho. Se a carreira proposta é se achegar, é se aproximar, é conhecer mais e mais a Deus, corremos, nos aproximamos, nos achegamos e conhecemos a Deus por meio do Filho.
O Filho é o resplendor da glória, diz aí o texto. O Filho é a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. O Filho que é o herdeiro de todas as coisas. O Filho que é a expressão exata do ser. O Filho que sustenta, olha essa expressão, todas as coisas pela palavra do seu poder. Nesses 4 versículos, 2 vezes se repete a expressão todas as coisas. E todas as coisas estão relacionadas ao Filho. Diz o texto aí que ele é o herdeiro de todas as coisas e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, todas as coisas, inclusive a carreira que nos está proposta. Como nós conhecemos, como nos achegamos, como nos aproximamos de Deus é por meio do Filho, por meio do herdeiro, por meio daquele que é o resplendor da glória, por meio daquele que é a expressão exata do seu ser, por meio daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo aos Coríntios disse assim: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que interessante. Na ótica de Deus, na ótica do Evangelho, Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, olha só, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo isso é Jesus para nós. É Jesus que se tornou isso para nós, da parte de Deus. Toda a carreira cristã, toda a carreira que nos está proposta, ela se resume num nome, é o Filho. E olha que interessante, ele coloca assim, sabedoria. O que significa na prática esta sabedoria nesta carreira proposta? Significa que todo conhecimento e sabedoria de Deus estão em Cristo, tem um nome. Se você fala de sabedoria de Deus, se você fala de conhecimento de Deus, se falamos de conhecer a Deus, este conhecimento, esta sabedoria tem um nome. Ela se resume em Jesus, o Filho. Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É por isso que Paulo aos Efésios, a gente orou isso hoje, ora dizendo à igreja, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De quem? De Jesus, do Filho, aquele que é a expressão exata do ser, do seu ser, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que nós devemos correr, se aproximar, achegar e conhecer mais e mais e mais a cada dia. Se olharmos para a carta de Hebreus, é evidente que a carreira proposta é de Cristo a Cristo. Ela começa sendo Cristo, ela passa por meio de Cristo e ela termina em Cristo. Na carreira proposta, somos conduzidos de Cristo por meio de Cristo para Cristo. Você sabia disso? Repara que não é uma religião, repara que não é uma filosofia, é Cristo. De Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. A carreira proposta é se achegar, se aproximar e conhecer mais e mais a Cristo. Olha só o que o capítulo 6 diz de Hebreus, verso 1. Por isso, pondo-se de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Olha que interessante.
Na carreira proposta, nos deixamos levar para o que é perfeito. Você sabe o que é perfeito? Hebreus mesmo responde, capítulo 7, verso 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, o quê? Perfeito para sempre. Irmãos, o Filho é perfeito e somos conduzidos para o que é perfeito. O Filho. Devemos nos deixar levar para o que é perfeito. Por isso que ele começa a carta falando que ele é o resplendor da glória. Porque ele é perfeito. E nós nos deixamos levar na carreira cristã para o que é perfeito, o Filho. Sem o Filho, não há carreira cristã. Não há esta carreira proposta. Agora, um detalhe, né? Eu estava falando com o Cristian até antes da gente começar. Note o quanto esta carreira, na ótica, né, do Espírito Santo, do Senhor e do autor, que resumidamente escreve Hebreus, ele diz que isso é um resumo. Note o quanto ele olha para isso e vê isso de maneira gloriosa. O quanto o caminho que nos está proposto é glorioso. Ele que é o resplendor da glória, ele fala. E quando ele olha para a carreira que nos está proposta, ele está falando, deixe-se levar para o que é perfeito. Olha só, podemos dizer que a carreira proposta é o Pai nos conduzindo à glória. No capítulo 2, verso 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha só, irmãos. A carreira proposta. Os filhos sendo conduzidos à glória por meio daquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Olha só isso. Nós, na carreira proposta, somos como filhos sendo conduzidos, deixando-nos levar para o que é perfeito, para a glória. É por esta razão que em Hebreus Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. Por que Hebreus é chamado de o grande pastor das ovelhas e não de o bom pastor? Porque aqui a perspectiva está relacionada à glória. Ao nos sermos levados e conduzidos à glória, somente este, o grande pastor das ovelhas, é capaz de nos conduzir para a sua glória. É este grande pastor o único que pode nos conduzir para a sua glória. Agora, como um detalhe, hein? Você vê aí que no verso 10 do capítulo 2, né, somos filhos conduzidos à glória. Sabe por que esse filhos aparece aí? Esse filhos é uma expressão, se relaciona com a carreira proposta e é muito comum e muito importante em toda a carta. Ela aparece em vários momentos. Somos como filhos sendo conduzidos e tratados pelo Pai. Exemplo, capítulo 12, verso 7, diz assim, capítulo 12, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Nessa carreira, quem anda são os filhos. Não há inimigos, não há bastardos, não há, aventureiros, não há nada a não ser filhos. Quem anda pela carreira que nos está proposta? Os filhos. Porque estão sendo levados ao que é perfeito, estão sendo conduzidos à glória.
Então, a primeira coisa, irmãos, essa perspectiva extraordinária. O que é a carreira que nos está proposta? Se a gente limitar simplesmente falar, é a carreira cristã, repara o quanto a gente perde. O quanto fica isso um tanto, vamos dizer, empobrecido, porque isso é extremamente glorioso, isso é extremamente extraordinário. Somos chamados a se achegar, se aproximar e conhecer a Deus por meio do Filho, e assim sendo conduzidos para a glória, deixando-nos levar para o que é perfeito. Bom, isso em primeiro lugar. Vamos continuar. O que é a carreira que nos está proposta? Vocês estão acompanhando? Quer que eu ainda desacelere um pouco mais? Hã? Quer que desacelere ou tá bom? Então tá bom. Vamos lá. O que é a carreira que nos está proposta? Em segundo lugar, eu diria que corremos a carreira que nos está proposta para participar da vocação celestial. Agora, note só que interessante. Não somos chamados somente para se aproximar, se achegar ou conhecer. Somos chamados na carreira que nos está proposto, somos convidados para participar. Olha só, Hebreus capítulo 3, verso 1. Hebreus 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Santos irmãos, ele fala, que participais da vocação celestial. Esta palavra participar, ela é abundante também por toda esta carreira que nos está proposta. Participar da vocação celestial. Alguém tem alguma ideia do que isso significa? Participar da vocação celestial. Alguém teria alguma ideia? O que é participar da vocação celestial? Bom, vamos ver. Participar da vocação celestial em primeiro, é participar de Cristo. Em primeiro lugar, o que é participar da vocação celestial? É participar do próprio, do único Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz: porque nos temos tornado o quê? Participantes de Cristo. Olha só, irmãos. Na carreira nos proposta, temos nos tornado participantes não de uma religião, não de uma filosofia, não de uma assembleia, de uma coletividade somente. Temos sido participantes do quê? De Cristo. Você participa, sabe do quê? De Cristo. Na carreira temos nos tornado participantes de Cristo, da sua vida, daquela sua herança, do seu reino, das suas promessas, do seu gozo, do seu espírito, etc. O que é lindo no Evangelho é que ele não se resume somente em um conhecimento intelectual, filosófico. Não, é muito mais do que isso. Somos unidos a Cristo, nós participamos de Cristo, somos achados em Cristo, Cristo vive em nós. Isso é extraordinário. O que é a carreira que nos está proposta? É participar de Cristo. Somos participantes de Cristo, somos participantes da vocação celestial. Olha o nome. Primeiro, então, é participar de Cristo.
Mas tem mais, hein? Olha só. Em segundo lugar, a vocação celestial é participar da santidade de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 10. Hebreus 12, verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos, qual que é a palavra? Participantes do quê? Da sua santidade. Na carreira proposta, Deus nos trata como filhos, né? Olha aí, é como filhos que Ele nos trata, Ele tem nos disciplinado, né? Para sermos participantes da santidade dele, da sua santidade. Podemos dizer que somos santificados, podemos dizer que somos santos, como Pedro afirma, sede santos, porque nós participamos, não de uma santidade própria, não de uma santidade que parte de nós, mas de uma santidade dele. Participamos da sua santidade. Temos parte, temos envolvimento com a santidade de Deus. Esta é uma outra tônica muito forte em toda a carta de Hebreus. Ele fala sobre esse participar da sua santidade o tempo todo. Exemplo, capítulo 10, verso 14. Ele diz assim, capítulo 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha só que interessante, esses estão sendo santificados. Por que ele fala estão sendo e não foram santificados? Ou vão ser santificados? Porque ele está falando da carreira que nos está proposta. Daquela que nós corremos. Enquanto corremos a carreira que nos está proposta, estamos sendo santificados. Estamos sendo disciplinados pelo Senhor para sermos participantes da sua santidade. Olha que maravilhoso. Outro texto. No capítulo 13, verso 21. Só citei dois. Toda a carta fala sobre isso. Na verdade, toda a carta tratando isso. Capítulo 13, verso 21, ele diz: vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Repara que ele está falando aí sobre vos aperfeiçoar. Você pode traduzir e se aperfeiçoar em sermos participantes da sua santidade. Em estando sendo santificados, aperfeiçoados. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Isso é maravilhoso. Então, em segundo lugar, o que é participar da vocação celestial? É participar da santidade de Deus. Em terceiro lugar, o que é participar da vocação celestial? É participar do que podemos chamar de o reino de sacerdotes. Para você entender. Se prestarmos atenção por toda a carta de Hebreus, eu convido a você, enquanto estivermos fazendo esses estudos, a ler Hebreus, né, quantas vezes você puder, que você vai notar isso. Se nós olharmos para Hebreus com atenção, prestarmos atenção por toda a carta de Hebreus, o autor se utiliza de um pano de fundo. É um pano de fundo sempre, em toda a carta de Hebreus. Qual é esse pano de fundo? O Velho Testamento, o povo no deserto, o tabernáculo e o sacerdócio da antiga aliança. Ele cita Moisés, ele cita os sacerdotes, né? Ele cita várias coisas, o Santo dos Santos, o tabernáculo, o povo no deserto.
toda a carta de Hebreus, porque ele está falando com hebreus, tem este pano de fundo. Qual? O Velho Testamento, o povo no deserto, o tabernáculo, o sacerdócio da antiga aliança. Rapidamente explicando um fato muito importante sobre isso, que se relaciona diretamente com esta vocação celestial e com a carreira cristã, com a carreira que nos está proposta. Naquela época do Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote, uma vez por ano, uma única vez por ano, olha só, podia adentrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, o lugar mais íntimo, lá onde estava a Arca de Deus, o bordão de Arão, as tábuas da lei, o maná de Deus, somente uma vez por ano, uma única vez por ano, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo. Entrava para fazer mediação, para interceder pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ele intercedia pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Isso uma única vez, uma vez por ano, era sempre assim. Era o dia mais importante de todo o ano para o hebreu. Quando o sumo sacerdote entrava no santo lugar, no santíssimo lugar. Entretanto, olha só que interessante. Mesmo naquela época, Deus planejava para si um reino de sacerdotes. O que isso significa? Um reino onde todos pudessem adentrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, quando quisessem. Olha só, um texto lá do Velho Testamento, lá de Êxodo. Olha só, Êxodo capítulo 19, verso 5 e o verso 6. Lá naquela época, olha só o que Deus falou. Lá naquela época, onde só um sumo sacerdote, só um homem, podia uma vez só por ano entrar no Santíssimo Lugar. Deus disse assim, Êxodo 19, verso 5 e o verso 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós, olha o verbo, vós, olha o tempo, não é pessoal aqui, é coletivo. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes. Deus planejava desde aquela época reino de sacerdote. Quando a gente olha isso para o Novo Testamento, quando a gente traz essa questão do reino de sacerdotes para o Novo Testamento e para Cristo, para a carreira proposta, o que nós vemos? Todos nós, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, somos convidados a entrar, sabe aonde? No Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Irmãos, a carreira que nos está proposta é o adquirir esta intrepidez pelo sangue de Cristo. Sabe para entrar onde? No Santo dos Santos. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino
sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Em Cristo, e por meio de Cristo e do seu sangue, fomos constituídos. Aquilo que Deus já planejava, já almejava há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo atrás. Reino e sacerdotes. Pelo sangue de Cristo, nós adquirimos intrepidez para entrar, onde somente o sumo sacerdote, uma só vez por ano, podia entrar. Nós entramos no Santíssimo Lugar. Olha o que nós estamos falando aqui sobre a carreira proposta. O que é vocação celestial, irmão? Vocação celestial é este privilégio sem igual de participarmos, né, de Cristo, participarmos da sua santidade e participarmos deste privilégio de ter acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos. Pelo sangue de Cristo entramos no Santo dos Santos. Somos constituídos reino e sacerdote. Por isso, vocação, porque nós fomos constituídos por meio dele, daquele que é herdeiro de todas as coisas, daquele que é a expressão exata do ser, daquele que tem sustentado todas as coisas por meio da sua palavra de poder. Reino de sacerdotes. Entramos no Santo dos Santos. Ô, mensagem esquecida, hein? Ô, mensagem esquecida. Hoje muita gente quer entrar em muitos lugares, menos no Santo dos Santos. Hoje busca-se entrar em tantos lugares, menos no Santo dos Santos. Hoje se perdeu a intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Que o Senhor restaure isso, que é a vocação celestial que nós participamos. Somos participantes da vocação celestial de Cristo, da sua santidade, do Santo dos Santos. E é lindo porque é um privilégio, né? É a misericórdia do Senhor mesmo pelas nossas vidas, porque na época, né, lá no Antigo Testamento, era uma pessoa. Uma, né, só pessoa. E assim, era o sumo sacerdote. Então, assim, era o grau mais elevado. E sabe por que intrepidez? Porque quando o judeu recebe isso aqui, ele entende muito bem. A gente tem um pouco de dificuldade de entender porque quando esse sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, o que faziam? Amarravam nele uma corda, ele ia com vários sininhos nele, porque ele entrava lá, e se ele tivesse em pecado, o que acontecia? Ele morria. Então, como só ele podia entrar, se ele morresse, o que ia acontecer? Ele ia ficar morto lá. Então, enquanto ele entrava e eles ouviam os sininhos, eles sabiam que ele estava ali vivo, se mexendo e tudo mais. Tal. Se ele entrasse e os sininhos não parassem de tocar, eles iam puxá-lo pela corda. Todas as pessoas, né, estavam lá fora orando, os outros sacerdotes ficavam intercedendo, orando, clamando a Deus. Isso trazia um temor coletivo muito grande. Ninguém tinha ousadia de entrar no Santo dos Santos. Quando ele fala aqui sobre essa intrepidez que nos é dada, o judeu fala assim, o quê? Ele está entendendo muito bem. Você está falando de entrar na glória. Você está falando de entrar diante da glória. Da presença, do poder de Deus. Está entendendo? E aí a palavra fala, tendo intrepidez por entrem no Santo dos Santos. Olha que coisa maravilhosa. Por meio do sangue, por meio da sua santidade, por meio de Cristo, participando de Cristo, participando da sua santidade. Esta é a carreira que nos está proposta. E é extraordinário.
É maravilhoso, é gloriosa. Não dá nem conta do que É. tão grande. O quanto a gente está embaraçado, como diz a carta, né? Muitas vezes com os pesos e com os pecados, né? Hã? Entende por que ele fala depois lá em capítulo 2, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado? Está cheio de peso, né? Cheio de força que nos atrai para baixo, sempre para baixo, olhando para baixo, apegado às coisas de baixo, preso às coisas de baixo, abaixado das coisas de baixo. Ele fala, desembaraça dos pesos, porque você precisa entrar no Santo dos Santos. Desembaraça dos pecados para entrar no Santo dos Santos, para correr a carreira que está proposta. Isso é maravilhoso. Bom, mas não acabou, hein? Não é só isso. Tem mais, muito mais. O que é a carreira que nos está proposta? Em terceiro lugar, eu diria que corremos a carreira que nos está proposta para entrar, olha só nessa expressão, no descanso de Deus. Para entrar no descanso de Deus, na carreira que nos está proposta, somos convidados para entrar no descanso, veja só, de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 9 ao verso 11. Hebreus 4, verso 9 ao verso 11. Me acompanhe. Eu acho tão importante esse assunto. A gente tem necessidade de ter clareza e entendimento sobre isso. É importantíssimo para nós. Hebreus capítulo 4, verso 9 ao verso 11. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Presta atenção nessa expressão. Resta um repouso para o povo de Deus. Aí ele continua. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí ele fala, esforcemo-nos, porque você está na carreira proposta. Então você vai precisar se esforçar para o que? Olha lá. Pois por entrar naquele descanso. Qual é o descanso que ele está falando? Esse descanso de Deus. Que aquele que entra no descanso de Deus, ele mesmo descansou de suas obras. É este repouso que nos resta. O repouso que resta ao povo de Deus. Entrar no descanso de Deus. Note, a palavra de Deus diz que resta um repouso ao povo de Deus. Acreditamos muitas vezes, muitas e muitas vezes, que o nosso descanso, o nosso repouso está na prosperidade material, na estabilidade de um bom emprego, na abundância de amigos e realizações, etc. A gente acredita muitas vezes, buscamos, corremos atrás muitas vezes, porque acreditamos que o nosso descanso, o nosso repouso está no quê? Na abundância material, na prosperidade material, na estabilidade de um bom emprego, né? Na abundância de amigos e de realizações. Olha quantas coisas eu realizei, etc. A palavra em Hebreus deixa claro, que para o povo de Deus, a gente está falando para o povo de Deus, para os filhos que podem correr, né, a carreira que nos está proposta. Que para o povo de Deus resta um repouso. O descanso de Deus. Por que tem muita gente cristã, muita gente que está no caminho e tal, mas não entende, que vive se atropelando e nunca descansa, nunca encontra descanso no Senhor? Aquilo que Jesus disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso para a vossa alma. Porque muitas vezes a gente entende esse descanso de uma maneira totalmente errada. Esse descanso é o que a Bíblia chama de o descanso de Deus.
corremos a carreira que nos está proposta, irmãos, para entrar naquele descanso. Que descanso? No descanso de Deus. Você sabia disso? Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. No descanso de Deus. Agora, o que é esse descanso de Deus? Isso nós vamos ver com calma, não hoje, mas na sequência desses estudos. Porque provavelmente vamos precisar somente de um sábado inteiro, de um estudo inteiro, só para falar desse, o que é o descanso de Deus. Para te adiantar um pouquinho, para você ficar curioso, posso te adiantar, né? Assim você fica curioso. O que é o descanso de Deus? Está relacionado com o agradar a Deus. Quando o povo está lá no Egito, Deus tira o povo do Egito, vai para o deserto, né? Fica lá 40 anos no deserto, depois o povo entra na Canaã, que representa exatamente o descanso, né? O desfrute da herança, eles saem da provação e tudo mais. Só entra quem Deus se agradou. Por isso que aqui, irmãos, na carreira que nos está proposta, nós temos que nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só a tônica da carreira cristã, irmãos. Agradar a Deus. O descanso está em agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Olha só o galadão aí, ó, o descanso aí, ó. Tá vendo? Agradar a Deus, galardoador dos que o buscam. Isso a gente vai falar com muita calma, né, na presença do Senhor, buscando entender aos pés de Cristo, buscando, clamando pelo conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, de Cristo, para isso se esclarecer e para a gente ir em direção ao descanso de Deus. Tão maravilhoso, tão tremendo, né? Cristo fala do descanso, fala sobre a vida abundante, sobre a paz que excede a todo entendimento, sobre a plenitude do conhecimento de Cristo, sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Tudo isso está dentro do descanso de Deus. E a gente vai falar com mais calma num outro dia, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, o que é a carreira cristã? O que é a carreira que nos está proposta? Irmãos, entrar no descanso de Deus. Corremos a carreira proposta para entrar no descanso de Deus. Bom, vamos continuar, tem mais. O que é a carreira que nos está proposta? Em quarto lugar, eu diria que... Parou aí? Tem? É. Qualquer coisa você pega ali, ó. Faz uma montagem depois. Você não tem outro cartão aí? Quer que eu dê uma pausa? Não tem. Não? Tudo bem, depois você tenta dar uma montada aí se você conseguir. Não, dá um jeito. Tem nada para pagar aí? Pode apagar. Não tem. Não? Então tá, vamos lá. Grande, Sem problema. O que é a carreira que nos está proposta em quarto lugar? Eu diria que corremos a carreira que nos está proposta para receber um reino inabalável. A carreira que nos está proposta, somos convidados a aspirar por uma pátria superior. Olha que interessante, capítulo 12, verso 28.
capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra de Deus diz aí que, recebendo nós um reino inabalável. O que é reino inabalável? O mais seguro possível. Perfeito. Um reino que não pode ser abalado, um reino sólido, firme, totalmente estável, seguro. Ou seja, um reino de fundamentos eternos, superiores. Irmãos, por toda a carta de Hebreus, é claramente notório que a carreira que nos está proposta corre em direção a este reino inabalável, para receber este reino inabalável. Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos. Hebreus capítulo 10, verso 34. Hebreus capítulo 10, verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A palavra fala sobre ter ciência que possuímos o quê? Patrimônio superior e durável. Olha essa palavra durável, como ela combina com o quê? Inabalável. Outro texto, capítulo 11, verso 13 ao verso 16. Esse é mais fácil você notar. Capítulo 11, verso 13 ao verso 16. Diz assim: todos esses morreram na fé. Todos esses que estavam na carreira proposta morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha o que o texto está falando. Uma pátria. E se na verdade lembrasse daquela de onde saíam, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, olha o verso 16. Agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, aquele que corre a carreira que nos está proposta, confessa ser estrangeiro e peregrino sobre a terra. Estes manifestam estar procurando uma pátria. Estes agora o tempo é agora, na carreira que nos está proposta, estes aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Eu gosto desse termo, aspiram, que dá a intenção de que isso vem de dentro, isso vem do interior, isso está lá dentro, eles estão lá aspirando por uma pátria superior, isso é, celestial. Está nele, ele respira, ele confessa, ele busca. Olha que extraordinário. E essa palavra também traz aquele entendimento de que é uma coisa assim que não para, né? Todo momento ali. Eles buscam isso a todo momento. Né? O aspirar ali, toda hora, não para. É continuamente. Enquanto ele corre na carreira proposta, ele está lá, aspirando, buscando, confessando. Um outro texto, capítulo 13, verso 14. Esse eu acho que é o mais claro de todos. Capítulo 13, verso 14. Diz assim: na verdade, não temos aqui
cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está na carreira proposta não tem aqui cidade permanente, mas busca a que há de vir. O reino inabalável. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a que há de vir, aquela que Deus, porquanto lhes preparou cidade. Este é o sentimento puro, evidente de quem corre a carreira proposta. Ele almeja, ele aspira pela pátria celestial, pela pátria do Senhor, o patrimônio durável, superior, o reino inabalável. Legal, né? Bom, acho que a gente pode resumir assim a carreira que nos está proposta. Isto é a carreira que nos está proposta. Esse é um resumo, esse é um panorama, é uma introdução de toda a carta que fala sobre a carreira que nos está proposta. Para finalizar, vamos ler novamente lá capítulo 12, verso 1. Pensei que fosse durar mais tempo, mas acabou mais ou menos igual. Depois a gente vai tratando. Depois a gente vai... Com certeza. Isso é só um panorama. Você viu que eu não entrei nos textos, né? Só pincelei para a gente não tem como fazer tudo de uma vez. Não consegue. Fora que fica maçante, né? Bom, para finalizar, vamos ler novamente então o capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nessa introdução de Hebreus ficou faltando respondermos por que carreira proposta? Por que proposta? Porque Deus nos propôs. Se a gente vai querer ou não Escolheis o que Muito bem. Proposta, por definição, significa oferta, sugestão. Né? Deus oferece, está ofertando, está sugerindo a carreira proposta, sugerida, ofertada. Né? Porque é uma carreira por Deus a nós oferecida, sugerida. Corre a carreira proposta quem quer. Quem que corre a carreira proposta? Quem quer. Vai precisar de perseverança, vai precisar, né, correr para a glória, ir para o trono de graça, de misericórdia, achar graça e misericórdia, entrar nos santos dos santos, né, ser santificado, passar pela disciplina, pelo tratado do pai com os filhos. Vai precisar de um monte de coisa, mas quem corre a carreira que está proposta? Quem quer. Vocês sabem muito bem, Jesus disse, lá em Marcos capítulo 8, 34, é um texto que todo mundo aqui conhece. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nesta carreira proposta há um ser. Por que proposta? Porque há um ser. Jesus diz, se alguém quer vir após mim. Há esta opção. Este ser também está presente em Hebreus em praticamente todos os momentos da carta. Por exemplo, já vimos esse texto hoje, então não se preocupa. Lá de Hebreus capítulo 3, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Essa carreira que nos está proposta, não é à toa que a gente tem que correr ela com perseverança. Porque a gente tem que ir até o fim. buscando chegar cada vez mais até o fim, e é se você quiser.
se eu quiser, se nós quisermos. A carreira que nos está proposta é corrida com perseverança, né? Porque, irmãos, podemos nos desviar nesta carreira. Hebreus 12, 25 fala sobre isso. Podemos nos afastar de Deus nessa carreira. Capítulo 3, verso 12 diz isso. Podemos retroceder nesta carreira. Capítulo 10, verso 38. Podemos querer não correr nesta carreira. Hebreus fala que aqueles que deliberadamente vivem em pecado já não têm mais arrependimento. É opcional. Nós optamos deliberadamente, porque nos é proposto, não é imposto. Não é forçado. Por isso que perseverança, por isso que é uma carreira, exatamente, por isso que é uma carreira. A gente não pode olhar a vida cristã como experiência, só uma experiência. Tem gente que acha que a vida cristã é só, eu sou salvo, pronto, ponto final. Teve uma experiência lá com Deus, e a gente não nega que tenha sido, mas aí ela se resume naquilo, e ela acaba ali. E agora, a partir de agora, eu conheço a Deus, tive uma experiência com Deus, e agora eu vivo a minha vida. Eu faço o que eu quero, eu sigo os meus caminhos. Então não está na vida. Não é assim. Deus nos quer santos para o louvor da sua glória. A gente corre porque estamos sendo conduzidos à sua glória. Lembra? Essa expressão carreira também era usada na Grécia Antiga, em Roma, para falar a corrida, carreira de 100 metros. Corrida, por isso que ele fala corramos. Corramos. E aí tinha começo, largada e chegada, né? Por isso que ele fala de fim. E com tudo Por isso que ele fala de perseverança, porque se você correr uma corrida, se for fazer uma corrida, e hoje o irmão sabe disso, começar é fácil. No meio já começa a dar grito. O pé já começa a encher de bolha, né? Já começa a ter atrito nas pernas, assa tudo. Você já começa a pensar de segundo em segundo. Paro ou não paro? Paro ou não paro? Paro ou não paro? É bem assim. É ou não é? Quem corre sabe bem disso. Dá falta de ar, vai aqui. Os que chegam até a linha final é os que perseveraram. É os que treinaram. É os que estiveram focados. É os que estiveram, né? Com os olhos fixos. A carreira cristã fala de estar com os olhos fixos. A gente vai ver isso depois. Fala sobre tudo isso. Entendeu? Quando a gente olha para a vida cristã, irmãos, a gente tem que ver ela como esta carreira proposta. Que vai de Cristo, que é o começo, meio e fim. Por isso que em Hebreus ele fala que ele é o mesmo hoje e sempre, ontem e sempre. Largado é o alfa e o ele é o começo, ele é o meio e é o fim. Ele é o tempo todo. Você corre nessa carreira que chama Cristo. Você participa de Cristo. Você se envolve com Cristo. Você conhece Cristo. Você se une a Cristo. Você entra em Cristo. Você desfruta de Cristo. Você ama Cristo. Você busca agradar a Cristo. Você entra no descanso de Cristo. É extraordinário isso. Amém? Isso é muito importante, irmãos, para a gente falar. A gente precisa muito estudar isso, pedir para que Deus nos ensine, nos conduza, ter isso esclarecido. Né? Nos próximos estudos falaremos sobre os assuntos fundamentais para o que está correndo a carreira proposta. Hoje a gente falou sobre o que é esta carreira proposta. A gente, a partir do sábado que vem, se Deus assim permitir, a gente vai começar a ver o que tudo de lição que aqui a gente vai encontrar para aquele que está correndo a carreira que nos está proposta. Que o Senhor nos ajude, nos conduza, nos prepare, nos santifique, nos dê do seu alento, que também tem muito dentro da carta. A carta ela é cheia de repreensões, de admoestações e também de alentos, de encorajamentos. A gente precisa ser encorajado e disciplinado.
pelo Senhor, corrigido pelo Senhor. A gente precisa dos dois, do consolo e da disciplina do Senhor. Que o Senhor complete a sua carreira e que a gente possa dizer como Paulo. Olha que lindo lá em Timóteo, o que Paulo falou. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.